Boa tarde, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Felipe aí, passando aí mais uma vez aí para explicar para vocês aí sobre alguns fenômenos climáticos, né? Entre eles aí os tornados e furacões. Lembrando que, deixo aqui, logicamente, o professor sempre fala isso daí para os alunos, que nós não podemos confundir efetivamente, tá? Tempo com clima, tá? Então, só para estar relembrando aí vocês, né? O tempo é bastante dinâmico, né? Pode mudar a qualquer momento. Exemplo, hora está chovendo, hora é, estiou, tá? Parou de chover, hora está frio, hora está calor. Então, isso daí é o tempo propriamente dito. E o clima, é o clima é uma sucessão temporal que demora vários anos para sofrer aí alguma oscilação. No caso, algumas regiões do planeta Terra estão sentindo aí digamos assim, estas variações climáticas em decorrência do famoso aí aquecimento global, que está mudando as condições climáticas aí do planeta Terra, beleza? Mas vamos aí para os tornados e os furacões aí propriamente dito, para é, nós termos como bagagem, digamos assim, tá? O discernimento, do que é um tornado e do que é um furacão e também do que é um tufão, beleza? E que são todas espécies aí de ciclone propriamente dito. Então vejam só, nós temos que entender a diferença. Então aqui tem um personagem aqui da Rede Globo aqui, que eu creio que vocês, viram a novela aí, porque vocês são noveleiros, que eu fiquei sabendo, que é o Tufão, tá? Então nós temos aí o Tufão. Aí nós temos aí o símbolo aqui do Atlético Paranaense aí, que, se eu não me engano, o codinome dele aí é denominado de Furacão, time aí do Furacão, etc, por aí vai. Não sei o porquê esse apelido, mas é denominado assim. Daí nós temos alguns personagens, de desenhos aí, como por exemplo o Ciclone, beleza? E nós temos aí também o Tornado Vermelho, Então notem que é, esses fenômenos, digamos assim, climáticos, eles são também utilizados para dar nome a alguns personagens do nosso dia a dia. O que é interessante nós sabermos aí a diferença de cada um, como já o dito, Então, nós vamos ver que furacão é quase igual ao tufão. Tirei isso daí, logicamente, aí de um camarada bastante reconhecido, essa frasezinha aí, que é o Hernani de Lima, bastante conhecido dentro, logicamente, desse estudo climatológico, porque é um professor aí bastante conceituado. Mas na minha concepção, o furacão não é quase igual ao tufão, é igual ao tufão propriamente dito. A única coisa que muda é a posição geográfica deste fenômeno propriamente dito, tá? Então nós vamos ver aqui, olha só, o tufão, se refere ao mesmo fenômeno, só que em outra localização geográfica, que mesmo fenômeno é esse, o mesmo fenômeno que o furacão. Então, nós falamos assim, quando ocorre no Oceano Atlântico ou no Pacífico Leste, nós chamamos de furacão, beleza? Então, ocorreu no Oceano Atlântico ou no Pacífico Leste, nós vamos chamar aí de furacão. Quando ocorre no Pacífico Oeste ou no Índico, beleza? Nós chamamos de tufão propriamente dito. Então, nós vamos ver aí a única coisa que vai mudar o nome aí será o que? Será a localização geográfica, da ocorrência desse fenômeno aí, que é o tufão ali, beleza? E logicamente o furacão, tá? E logicamente tanto um quanto o outro fenômeno
ele vai ser classificado como que? Como ciclone, propriamente dito. Então, há ambos, né, com baixa pressão, eventos girando em torno do seu centro. Tanto é que os ciclones, como o furacão, tem o tal do olho, né, do furacão, beleza? Que vai estar diretamente aí relacionado ao que é a um ciclone propriamente dito, porque o vento, né, vai estar diretamente girando em torno ali do seu centro gravitacional, beleza? E mais intenso, né, do que aí os furacões e os tufões é o tornado, tá? Também é uma coluna de ar giratória que se desloca em uma determinada velocidade em volta do seu centro de baixa tensão. Contudo, seu tamanho e sua duração são menores em comparação com os furacões. E também esse tornado é muito difícil de ser previsto, né? O tornado ocorre de maneira imediata conforme as condições temporais, da localidade de ocorrência, beleza? E geralmente o tornado vem com grande precipitação aí de granizo também, de gelo, beleza? E aquele vento ali com uma velocidade bastante grande. Os tornados são bastante comuns nos Estados Unidos, tanto é que lá nos Estados Unidos nós temos ali os famosos caçadores de tornado, tá? Então, mesmo assim, embora seja menor e tenha curta duração, o tornado é bem mais destrutivo, segundo, logicamente, vários climatologistas, do que o furacão. E seus ventos podem ultrapassar cerca de 500 quilômetros por hora, tá? O furacão eles falam que é menos destrutivo, beleza? Ou tufão, por quê? Porque eles conseguem prever, né, o furacão, eles conseguem prever o tufão e a sociedade, né, consegue logicamente evitar maiores danos. Eles selam suas casas, eles conseguem evacuar as cidades, não sei o que, então são poucas vidas ali perdidas. Agora, meus amigos, o tornado é assim, ó, de uma hora para outra. Então, ocorrendo de uma hora para outra, às vezes não tem para onde você correr, né? Você fica ali perdido e o vento ali acaba te pegando e te jogando aí para o espaço. Lembrando que você não vai parar lá na Terra de Oz, não, tá? Você vai, infelizmente, aí perder a sua vida. Então, viu aí, né, a formação de um tornado, vaza, vaza que é a melhor coisa que você tem para fazer. Então, aqui nós temos um exemplo dos furacões, como eles podem ser previstos, certo? Então, tá? Aqui um furacão pode ocasionar um dano mínimo, beleza? Um dano moderado, certo? Que logicamente ele já foi previsto e o camaradinho aqui dessa residência já saiu fora, tá? Porque logicamente que é relatado ali o dano mínimo, né? Ó, se é um furacão, né, moderado, se é um furacão aí, digamos assim, de grande impacto, etc. Conforme a temperatura aí das águas oceânicas, ele vai ganhando mais velocidade ou vai perdendo a sua velocidade. Então, conforme a velocidade do vento e da tempestade são os danos ocasionados, né? E daí nós temos aí o F5, né? A fase 5 aí que o dano é catastrófico. Então, nota que, certo, a casa aqui que está na beira aí do oceano, especificamente, ela foi arrastada pelas águas oceânicas. Um dos furacões, né, que ocasionou bastante estrago, principalmente não, né, lá nos Estados Unidos, foi o furacão Katrina, certo? Que logicamente deixou aí várias comunidades abaixo da água. Mas contudo, é importante também nós citarmos a ocorrência de tornados que está acontecendo aí no nosso país, principalmente na região sul do nosso país. Então nós temos ali a cidade de Xanxerê, que está no oeste catarinense, lembrando que o oeste catarinense ele faz, fronteira com o sudoeste aí do Paraná, e no dia 20 de abril de 2015, beleza, o município de Xanxerê ele foi atingido, tá, por
um tornado aí bastante destrutivo, onde deixou aí logicamente várias, né, residências aí é, destruídas, né? Deixou cerca de 2 mortos especificamente, né? Esses ventos aí, né, podem ter variado de 100 km por hora a 330 km por hora, jogou carro para o alto, né? Derrubou poste, foi uma verdadeira catástrofe aí que ocorreu efetivamente aí em 2015 aí, né, no mês de abril, aí na cidade de Xanxerê. Aqui tem uma fotinho do tornado se formando, né, na cidade aí de Xanxerê, nessa cidade aí catarinense, que não é uma cidade muito grande, mas contudo que é geralmente atingida aí por fortes rajadas de vento, né? E nesse dia aí, infelizmente, ocorreu aí esse tornado aí que foi em uma escala bastante significativa. Então a escala do tornado começa a 65 km por hora. 65 km por hora já, né, já é considerado um tornado, né, e pode chegar a 500 km, né, a velocidade do vento aí por hora. Então nós temos o F0, que é o mais fraco, e o F5, que é o considerado mais forte. Então o F0 aí é cerca de 65 km por hora. O F5 pode chegar aí a 500 km por hora a rajada de vento, tá? Se você quiser fazer um teste, quando vocês estiverem dentro do carro do pai de vocês e o pai de vocês estiver a 100 km por hora, você coloca assim, mas com cuidado, né? A mão para fora, que você vai sentir a força do vento, né? Te empurrando ali a 100 km por hora. Agora imagine a 500 km por hora. Beleza? Então, pelas características dos estragos, né? Pela velocidade do vento, né? Efetivamente aí foi definido que o tornado que passou lá em Xanxerê chegou no F2 entre o F3 propriamente dito, tá bom? Então ele pode ter atingido aí, tem toda, né, uma teoria, né, é, da velocidade do vento, porque o centro meteorológico não conseguiu captar e logicamente, né, os ventos conseguiram aí dobrar, né, algumas torres de energias resistente a vento aí de 200 km por hora. Então, se dobrou, então quer dizer que a velocidade desse vento aí foi acima, né, dos 200 km por hora. Aí nós temos a formação dos tornados. E por que Santa Catarina é uma região do país mais favorável, né, digamos assim, que está na rota dos tornados propriamente dito, né? Então tem toda uma teoria técnica e climatológica que explica efetivamente. Então Santa Catarina é uma região do país mais favorável à formação de nuvens, né? Cumulonimbus, certo? Que é uma nuvem, né? Tipo que dá uma forma de bigorna, tá? Para quem não sabe o que é bigorna, é aquela paradinha lá que os camaradas utilizavam para fazer as espadas medievais, né, e fazer o ferro, não sei o que, colocava a bigorna ali, ia batendo ali o aço, o ferro ali em cima da bigorna. Então é algo bem parecido com a bigorna aí, coincidências de frentes frias, né, ou seja, fenômenos de chuva, certo, e não de frio. Há mais chances, né, desse fenômeno aí ocorrer quando, logicamente, há incidência aí dessas frentes. Então aqui nós temos um tipo de nuvem, né, bastante parecida aí com uma bigorna. Notem que é uma nuvem, né, digamos assim, bastante espessa, bastante caudalosa, já pronta para a precipitação, tanto de chuva como de granizo propriamente dito, porque ela vai sugar o ar quente, né, do solo, né, ali da terra. Esse ar quente vai subir e quando chega no seu núcleo, o seu núcleo muitas vezes está a temperaturas baixíssimas, né, muito baixas, cerca aí podendo atingir aí cerca de menos 50 graus aí. Então este vapor, né, de água quente acaba se congelando
e logicamente acaba precipitando aí o granizo propriamente dito, sem falar que vai fazer com que o vento se movimente aí de forma circular especificamente. Aí nós temos, grande desenvolvimento vertical, certo? Em uma forma, de montanha. Essas nuvens aí, lembrando que não tira, logicamente, a forma da bigorna, e vai estar associado aí às fortes tempestades e vai originar aí o granizo, raios, trovões aí e etc. Então, um tornado se forma, diretamente relacionado a essa imagens aqui, ó, nuvem, sugam o ar, geralmente o ar quente, a nuvem aqui está totalmente gelada, o ar que sobe vai entrando em movimento aí de rotação, a coluna passa a correr rente ao solo, certo? E o ar pode girar a mais de 400 quilômetros por hora. Lembrando que quando esse fenômeno ocorre no meio do oceano ou num grande lago, nós aqui no Brasil nós costumamos chamar de tromba d'água. A tromba d'água então nada mais é um tornado que ocorreu num lago ou no oceano propriamente dito, tá? Então, segundo os meteorologistas aí, nós vamos ver que a formação do tornado é de difícil previsão. Beleza? Então não tem como prever, como eu já falei antes, é muito difícil. Ó, vai ocorrer um tornado em Foz do Iguaçu, ó, vai ocorrer um tornado lá em Xanxerê, tá? Então, geralmente aí os radares aí só vão detectar esse fenômeno quando ele ocorre, beleza? Que é diferente do furacão que pode ser visto. Então, o tornado em Xanxerê, está diretamente relacionado, por incrível que pareça, aos nossos irmãos, ali a Argentina. Veja bem, até nisso, nós podemos dizer, não sendo xenófobo, logicamente, mas todo esse envolvimento que nós temos aí com a Argentina, um envolvimento, digamos assim, pacífico, futebolístico aí, nós vamos ver que a Argentina nos prejudica efetivamente, tá? Mandando para nós grandes rajadas de vento aí que se transformam aí nos tornados propriamente dito, que ela possui, a Argentina ali, o Paraguai possui, digamos assim, um berçário de tornados em decorrência da variação de pressão ali da região do Chaco, beleza? Então, o sistema de baixa pressão do Chaco, localizado no sul do Brasil, junto às fronteiras da Argentina e Paraguai, é apontado como o segundo lugar mais propício do mundo para o desenvolvimento de grandes tempestades, que podem resultar em tornados. Então, aí se tem o caminho ali dessa localidade de Santa Catarina, oeste de Santa Catarina ali, que é o Xanxerê propriamente dito, Então, alguns estudiosos, alguns estudos feitos, vai classificar aí o Chaco na América do Sul, apenas atrás da região central dos Estados Unidos, onde, logicamente, há a evidência dos caçadores de tornados norte-americanos, tá? Ainda eu não vi aí incidências de caçadores de tornado na região do Chaco, mas poderia existir. Então, como o professor falou, olha só, o Chaco funciona como um berçário de grandes nuvens e após nascerem elas rumam em direção a Santa Catarina, beleza? Então, além de estar aí na rota das tempestades que nascem nas zonas de baixa pressão, Santa Catarina também está em uma área tropical, próximo ali ao Trópico de Capricórnio, onde é comum o encontro da massa de ar que naturalmente geram mudanças climáticas e intensificam o processo de formação de tempestades e nuvens cumulonimbus, que são aquelas nuvens em forma de bigorna que pode, logicamente, formar aí o tornado. E o ciclone, certo, mais recente que ocorreu aí no nosso país foi o tal do ciclone bomba, O que seria então um ciclone bomba? Então a expressão relativamente desconhecida surgiu com trivial nas páginas do noticiário aí, de alguns dias aí passados aí, numa terça-feira, e os estragos ainda aí eram registrados, já foram todos registrados, então ocasionou um grande estrago aí no nosso país, beleza? Principalmente aí
na região sul aí do nosso país, ocorreu aí o mês retrasado aí, faz praticamente aí um mês e pouquinho que ocorreu esse ciclone bomba aí, tá? E esse ciclone aí é registrado como um ciclone extratropical que surgiu sobre o oceano, beleza? Atlântico aí, é, e atingiu especificamente a região sul do Brasil e ganha esse nome de ciclone bomba, né, por causa da queda brusca de pressão do seu centro. Então, a, a queda da pressão do seu centro é bem brusca, que acaba, logicamente, aí, intensificando este fenômeno e ocasionando aí, logicamente, maiores estragos. Belezinha? O professor fica por aí e espero que eu tenha salientado a dúvida de muitos sobre, logicamente, aí os ciclones, e os tornados aí propriamente dito. Belezinha? Qualquer dúvida, anotem aí para nós tirarmos aí as suas dúvidas aí numa próxima live aí que o professor vai fazer aí com vocês. Tranquilinho? Um beijo, um abraço e tenha uma boa semana de estudo.